A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento aqui no YouTube. Você pode me acompanhar também pelo Spotify, encontrando os nossos materiais, estudando com a gente a Palavra de Deus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra todo esse material disponível aqui no YouTube e no Spotify para o teu acesso. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar o teu material e organizar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. Eu tenho o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da aula que a gente prepara para você. Você também vai encontrar os slides, onde você pode acessar esses recursos e utilizá-los na Escola Bíblica Dominical da tua igreja através de uma assinatura trimestral. A nossa proposta está na descrição do vídeo, é um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus fale conosco nessa ministração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD em 2023, aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E o tema da lição de número 7, essa lição que vai cair no dia 12 de novembro, vai trabalhar sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar pelas bases bíblicas da lição. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Vale a pena você realizar essa leitura. Apresente também a leitura da verdade prática junto aos teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 ao 14. Leia esses textos compassadamente, deixando Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube e no Spotify, sempre às 18 horas. Lembrando também que toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos, onde nós postamos esse material com antecedência para que você então possa fazer as tuas anotações. Então, toda segunda eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre, que está sendo comentado pelo pastor Wagner Gabi. Na aula de hoje nós vamos perceber sobre a responsabilidade da igreja em ajudar, em contribuir com o ministério dos missionários que estão agindo em missão em prol da propagação do reino de Deus. Um detalhe que nós precisamos destacar para vocês já em início de aula é sobre os desafios dos missionários. Conforme Ruth Dodds Lemos, no seu texto Missiologia, publicado pela editora IBAD, ela destaca que os desafios do trabalho missionário são muitos e não dá para se medir, por exemplo, o crescimento de missões apenas por um crescimento de uma igreja local. Há determinadas localidades que o trabalho missionário se estende há anos e a missão em si não cresceu mais do que 1%. E é fundamental nós percebermos esses desafios que estão presentes na obra missionária também. É também fundamental pensarmos e refletirmos a respeito dessa dedicação da obra missionária para que a obra então continue crescendo, avançando mesmo frente a esses desafios. Pensando nessas dificuldades, nós precisamos então refletir nesta aula sobre a obra missionária, sobre a necessidade dos missionários, sobre os desafios dos missionários, para que o crescimento da obra, então, venha a ser um sucesso. E esse crescimento venha a ser estabelecido, claro, que para a glória de Deus. Existem muitos missionários que sofrem retaliações, perseguições, enfrentam desafios familiares, enfrentam dificuldades no campo missionário.
E o olhar da aula de hoje é exatamente para isso, é para que a gente possa refletir sobre esses desafios. Quais são os principais desafios da obra missionária? Nós vamos listar para você. O primeiro desafio é o idioma. É necessário ter o conhecimento do idioma. Também existe o desafio da religião local, onde o missionário está inserido, seja num povoado no Brasil, seja, por exemplo, em uma tribo indígena, seja, por exemplo, em outros países. É fundamental você ter o conhecimento do desafio religioso, as leis que regem o povo, os procedimentos fixados pela cultura local, onde o missionário está realizando a missão transcultural, a cultura dos costumes, dos tabus daquela localidade, também os costumes uniformes, que são cristalizados e rígidos, onde o missionário está inserido também. Há também o desafio do misticismo religioso, que está presente também na obra missionária, o processo da cultura e essa visão de desabafo também, de desafio, de receber diversas perseguições. É fundamental você observar isso. Há também essa visão da rejeição de novos padrões de vida ou de novas religiosidades ou de novos modelos de espiritualidade em determinadas localidades. É também fundamental pensar nos conflitos sociais que existem, que às vezes o missionário está inserido em um local que existem diversos conflitos sociais que afetam o crescimento da missão. Conflitos de etnias também são desafios. Há também conflitos de classes a respeito das castas que existem na Índia. Existem também questões econômicas, a pobreza, a miséria, a fome, conflitos internacionais. Às vezes o missionário está inserido em um país e esse país está traçando diversas guerras, e é necessário pensarmos a respeito desses conflitos, dessas dificuldades, desses desafios. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para esses desafios, entendendo que essas situações também impedem o crescimento da obra missionária. Como pessoas que agem em missão, nós precisamos refletir que, independente dessas dificuldades, precisamos continuar apoiando, contribuindo, orando, estabelecendo esse processo de missão para que a igreja então possa crescer e avançar em Jesus. E se eu estou ajudando vocês, se essa aula está te edificando também, se você pode, por gentileza, coloca aqui nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. E já avançando, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, refletindo sobre esses desafios. O primeiro ponto vai tratar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Neste primeiro ponto da lição, nosso olhar passa sobre a responsabilidade da igreja com o cuidado dos missionários, em ter então um sistema de apoio que apoie a obra missionária. É fundamental você observar quantos subtópicos você vai trabalhar nesse primeiro ponto e apresentar uma passagem bíblica que se localiza em Atos capítulo 1, versículo 8. E avançar então para o primeiro subtópico, que trata agora sobre a responsabilidade da igreja. Neste primeiro subtópico, escrito e comentado pelo pastor Wagner Gabi, ele apresenta na própria lição o argumento que a igreja então precisa ter um sistema de apoio que ajude os missionários a realizar a obra missionária frente a esses desafios que nós citamos para você na introdução dessa ministração. É fundamental também você observar que a igreja precisa apresentar um cuidado pastoral com os missionários. Rubens Nascimento, em seu artigo, que trata sobre o papel da igreja e o cuidado dos seus missionários, ele destaca então essa natureza de forma esclarecida que a igreja então precisa apresentar o seu cuidado pastoral com os missionários frente aos desafios que esses mesmos missionários enfrentam. Nós entendemos que a missão ela nasce no coração de Deus, como estudamos em lições passadas. Também compreendemos que a igreja ela está realizando essa missão que parte do coração de Deus, porque a missão ela é exclusiva de Deus. E a igreja age em missão como ordenança de Jesus, cumprindo então a grande comissão como propósito. Como parte dessa grande comissão,
A igreja então precisa investir no ministério dos missionários. Rubens, ainda em seu artigo, destaca que existem milhares de missionários espalhados pelo mundo que estão cumprindo esse chamado de Cristo, essa ordenança de Cristo, representando igrejas locais, que é pregar o evangelho a toda criatura, fundamentado em Marcos capítulo 16, versículo 15 também. E é a partir dessa divisa que nós entendemos que esses missionários também são discípulos e discípulas de Jesus, cumprindo o ID, falando então dos valores do reino de Deus, falando então do evangelho, da pregação da salvação em Cristo, ensinando os princípios da salvação e apresentando então diversos aspectos da nossa espiritualidade cristã. A igreja então que passa a cumprir esse ID tem então o privilégio de apoiar esses missionários. E apoiando esses missionários, a igreja também está cumprindo esse ID, conforme é fundamentado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, como nós colocamos como fundamento para você, onde o texto destaca que nós devemos pregar, testemunhar do evangelho, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra, iniciando por Jerusalém. Os missionários transculturais, que é o que nós estamos trabalhando nesse trimestre, principalmente representam a igreja em diversas localidades do mundo ou em outras culturas. Representam a igreja local, a igreja de Cristo, e esse trabalho também precisa ser feito com excelência, tá? Precisa ser feito com dignidade, com responsabilidade também. Afinal de contas, eles estão esclarecendo a respeito da salvação, estão trabalhando para Cristo e representando a igreja local. E a igreja local passa a ter agora uma responsabilidade pastoral com esses mesmos missionários. E sobre essa responsabilidade, nós vamos detalhar com você, subtópico a subtópico com você, entendendo sobre esse cuidado. A igreja ela tem esse cuidado pastoral, não somente o financeiro, mas também nas condições dignas que um missionário, que é um trabalhador da obra, uma missionária, que é uma trabalhadora da obra, precisa ter nessa missão transcultural. E aqui você precisa frisar junto aos teus alunos que é a responsabilidade da igreja cumprir esse ID e cuidar também dos missionários que estão no campo sem abandoná-los, mas mantendo esses missionários com a responsabilidade de pregar o evangelho de Cristo. E em segundo lugar, já avançando, espero estar ajudando você, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o sistema de apoio a essa obra de fé, ou seja, o sistema de apoio, uma base missionária que a igreja precisa ter. De acordo com o pastor Wagner Gabi, ele destaca que todo trabalho missionário é uma obra de fé do início ao fim. A igreja ela pode trabalhar com uma base missionária local, presente, como obra de fé que ajuda agora os missionários, ou pode ter uma parceria com uma estrutura missionária, um sistema missionário já montado de uma base missionária sólida, tá? Uma agência missionária é um órgão que tem o papel de cuidar desses missionários, de oferecer treinamentos para esses missionários, de estabelecer então essa estratégia, logística, cuidado, supervisão do missionário no próprio campo. Então, é fundamental nós observarmos isso também junto aos nossos missionários que estão exercendo essa obra em Cristo. Também é fundamental entendermos que esse sistema é um sistema de supervisão que precisa também ter um acompanhamento pastoral para a glória de Deus. E esse acompanhamento pastoral ajuda as pessoas agora nesse crescimento dessa obra de fé. Infelizmente, é constatado em vários países, a partir de dados, de missionários que estão frustrados com a obra missionária e frustrados com a igreja local que lhes enviou para a missão. Muitos missionários vão sem o preparo, sem a preparação, e muitas igrejas, mesmo enviando missionários preparados, infelizmente abandonam esses missionários nas missões que são realizadas de forma transcultural. E daí a responsabilidade desse despertar da escola bíblica dominical para a igreja não abandonar esses missionários que enfrentam diversos desafios também. Muitos missionários não estão só sem a falta de recursos financeiros. Existem igrejas que enviam recurso financeiro, mas não pastoreiam esses missionários também. Não há um acompanhamento pastoral desses missionários.
E essa visão do cuidado pastoral, do pastoreio, é necessária para o crescimento da obra de Deus. Não só a questão de prestar relatórios, mas saber como está o andamento da obra, como a família do pastor está reagindo àquele processo, como o pastor está enfrentando aqueles desafios no campo missionário também. O pastor, ele é um líder, e como líder, é ele que nomeia o missionário, é ele que envia o missionário através do ministério da igreja local, e a igreja local agora incentiva esse missionário no campo. Daí a responsabilidade da igreja. Tem uma agência de missões que cumpre esse papel pastoral, o acompanhamento, a prestação de conta, o pastoreio, ou ter uma parceria com a agência local missionária que tem um fundamento de estabelecer essa ponte de pastoreio junto aos missionários, esse cuidado para o crescimento da obra de Deus. Esse é um cuidado e uma responsabilidade que faz parte da igreja local também. Então é fundamental você observar, se a igreja ela é pequena, mas ela quer apoiar missões e não tem condições de ter uma agência missionária, essa igreja pode fazer parceria com agências missionárias estruturadas para apoiar missões. Se a igreja já tem uma condição, ela pode estabelecer uma agência missionária que tem um acompanhamento do pastoreio ainda melhor no campo missionário. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o objetivo de missões. Qual é o objetivo, então, da missão nesse cuidado pastoral que estamos trabalhando com você? De acordo com o pastor Wagner Gabi, o principal objetivo das missões é fazer com que o nome de Cristo seja conhecido em todos os lugares e, ao mesmo tempo, adorado. Esse é o principal papel da missão. O objetivo da missão de Deus é implantar o seu reino para que todas as pessoas conheçam a salvação. A grande missão da igreja é testemunhar a respeito de Jesus, proclamando então o evangelho a todas as pessoas. Esse é o nosso papel missionário. Em outras palavras, o centro da missão está o evangelho, e esse evangelho aponta para a pessoa de Jesus, e é sobre Jesus que nós pregamos no centro da missão. É interessante que o último assunto que Jesus tratou antes da sua ascensão foi sobre a obra missionária, foi sobre a ordenança da grande comissão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, faz questão de confirmar isso. Em diversas outras passagens também dos evangelhos, nós vamos perceber. Em Atos capítulo 1, versículo 8, você vê Jesus preparando os seus discípulos, comissionando os seus discípulos para buscar o poder do alto com o objetivo dessa igreja, então, estabelecer as missões transculturais, alcançando vidas, tanto missões locais como transculturais também. A base do evangelho, então, traz essa perspectiva desse entendimento de nós termos agora essa responsabilidade de anunciar as boas novas, tanto na pregação do evangelho, como também no discipulado. Isso faz parte da igreja e faz parte também da missão, como responsabilidade dessa mensagem da propagação do evangelho. A ação de proclamar o evangelho, testemunhar de Cristo, é papel da igreja local, e essa igreja também faz essa ação quando envia um missionário ou a missionária em uma missão transcultural, demonstrando a justiça e a misericórdia de Deus através da sua salvação. Apesar da preocupação da construção social que o missionário tem quando ele é enviado para outras culturas, o missionário sempre tem que entender que na sua missão ele tem a responsabilidade de obedecer aquilo que Jesus demonstrou e deixou claro, que ele faz parte da igreja, que ela faz parte da igreja e deve exercer esse papel de misericórdia, assim como o bom samaritano, citado em Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37, nessa parábola tão linda que nós encontramos na Bíblia. Essa parábola de restaurar vidas, de resgatar vidas, de trazê-las para perto, e aqui tem um cuidado. Esse é o objetivo da missão, de ajudar e apoiar pessoas. Ajudar e apoiar pessoas. Mas para que a missão possa ser estabelecida e realizar esse projeto, a igreja também precisa ajudar e apoiar os missionários nesse papel em Cristo. Eu espero estar ajudando você. Se essa aula está te edificando e se você pode, por gentileza, deixa teu comentário aqui. Vamos avançar então para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos tratar sobre o cuidado integral com os missionários. Qual é o cuidado que a igreja tem, esse cuidado pastoral,
esse cuidado afetivo que a igreja precisa ter com a sua responsabilidade na obra missionária. Neste segundo ponto da lição, nosso olhar passa agora pelo cuidado missionário. A gente precisa observar isso, o cuidado com os missionários no seu campo. Isso é responsabilidade da igreja local. Apresente os subtópicos e leia um versículo que está em João capítulo 20, versículo 21, que fala sobre o envio de Cristo à igreja e a igreja também que envia os missionários para o campo. E o primeiro subtópico fala sobre o cuidado integral nesse segundo ponto. O pastor Wagner Gabi aponta que a igreja tem uma responsabilidade no cuidado com os missionários. Isso faz parte do papel da igreja. Como me referi a você, o cuidado está entrelaçado não somente no envio de contribuições financeiras, mas está entrelaçado no cuidado pastoral com esses missionários. Rubens, em seu artigo, destaca que há uma importância de observar nesse apoio e o cuidado com os missionários que contribuem para a obra missionária. Isso faz parte da responsabilidade, então, da igreja local ou da agência de missão que estabelece essa ponte com o missionário. Conforme essa visão, nós entendemos a perspectiva do cuidado integral do missionário da seguinte maneira: esse cuidado é estabelecido não somente pela questão dos investimentos que a igreja envia, investimentos financeiros, mas estamos nos referindo, e eu quero trabalhar isso com você, em um cuidado pastoral junto a esses missionários que estão conhecendo outros costumes, outras culturas. O objetivo, então, desse departamento da agência missionária ou desse apoio pastoral é exatamente esse, de estabelecer esse cuidado, esse apoio, de orar pelos missionários, de saber se eles estão precisando de um apoio psicológico também, de um apoio emocional, de ter uma ponte de amizade com o seu país de origem. Também isso é muito legal ser observado nas missões transculturais. Se ele está conseguindo administrar os recursos muito bem, é algo pastoral, é algo discipulador, se ele necessita de uma ajuda maior, se a saúde vai bem, isso faz parte do cuidado pastoral da igreja local que envia o missionário para a missão. Não é somente enviar o missionário e largar ele lá no campo, não funciona assim. A igreja precisa ter um olhar missionário, tanto nessa visão de enviar para a missão, mas um olhar missionário no cuidado pastoral também. A igreja precisa observar como os filhos desses missionários estão reagindo à nova cultura, ao novo país, à nova localidade que estão inseridos. Precisa entender como está reagindo também a esposa desse missionário ou o esposo dessa missionária. Tudo faz parte, então, do crescimento da igreja local. Se os missionários estão bem, a obra de Deus avança. Isso é responsabilidade da igreja. Portanto, esse cuidado missionário também é um investimento. E esse investimento faz parte da igreja local que envia esse missionário para a missão. É fundamental também os missionários passarem por diversos cursos preparatórios, especializações, para que esse missionário então estabeleça a obra de Deus conforme o Senhor deseja e traga honras e glórias para o nome de Jesus e honrando também a sua igreja local como um bom representante do reino de Deus. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto. Espero estar ajudando você. Se eu estou, se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela. Vamos então para o segundo subtópico que fala sobre a agenda quanto à volta do missionário. Vamos entender essa perspectiva aqui nessa agenda quanto à volta do missionário, esse cuidado que a igreja tem, tanto de enviar como de trazer, de oferecer férias para esse missionário também que está no campo. Neste segundo subtópico, o comentarista da lição, o pastor Wagner Gabi, destaca que a igreja tem uma responsabilidade com a missão, mas também com a família do próprio missionário. E entra aqui a palavra cuidado nessa responsabilidade de exercer então esse ministério. Rubens, em seu artigo sobre o cuidado da igreja local com os missionários, ele também destaca de forma muito especial que Deus ele é um missionário
e em sua missão ele estabelece então os seus preceitos. E na missão de Deus nós entendemos então que essa missão também tem uma responsabilidade de cuidado com os próprios missionários, pois é um privilégio também participar da missão. Outro detalhe que queremos destacar para você é que a igreja atuante em Cristo, ela atua em missões. E atuando em missões, ela envia, mas ela também dá suporte, ela também cuida com o retorno desses missionários para a igreja local. Afinal de contas, nós precisamos entender que os missionários e a sua família são pessoas comuns, como eu e você, que também precisam de apoio pastoral, apoio psicológico, apoio financeiro para um bom sustento. Também precisam ter um descanso, uma atenção necessária, precisam ter um suporte da igreja local que ele envia. É fundamental nós entendermos essa perspectiva do cuidado do missionário da seguinte maneira, sobre essa responsabilidade da igreja local tem de enviar, mas ao mesmo tempo de manter, e também tem que se preocupar com o bem-estar desses missionários no exercício da obra missionária. O bem-estar também tem que estar entrelaçado aqui desses missionários. Não é porque ele está em um país de condições mais pobres que o missionário precisa viver também essas condições. A igreja, se tem em condições de enviar um recurso maior para promover um bem-estar para o missionário e para a sua família, para o exercício da obra, a igreja também deve realizar essa missão também. É fundamental nós entendermos que essa ideia do modelo bíblico sobre missões também está disponível para nos orientar. Paulo, por exemplo, Timóteo, Epafrodito, Tíquico e Barnabé foram enviados em diversas missões pela igreja. E um exemplo de igreja bíblica que cuidava desses missionários é a igreja de Filipos. A própria Bíblia faz questão de afirmar que aquela igreja era uma igreja fiel. E aquela igreja, por ser uma igreja fiel, patrocinava a missão. Dentro do Novo Testamento, nós encontramos essa igreja como um exemplo para você, como nós citamos na missão transcultural do Novo Testamento. Escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo agradece ao apoio da igreja. Observe, quando Timóteo é enviado, ele é enviado por uma igreja. Quando Paulo é enviado, ele é enviado por uma igreja. Quando Paulo está preso, a igreja de Filipos envia um obreiro para poder encontrar Paulo enviando a carta, e essa igreja demonstra preocupação com aquele obreiro que adoeceu no percurso, como um cuidado pastoral. Você vai perceber dentro da Escritura, dentro da palavra de Deus, que a própria visão de entendermos esse cuidado pastoral no envio e na missão faz parte da igreja local. E essa igreja precisa se preocupar com esses missionários. Quando nós analisamos o capítulo 4, versículos 10 e 14, Paulo estava muito satisfeito e muito grato a Deus em perceber que a igreja de Filipos tem um coração aberto para a obra das missões, e essa igreja agora tem a responsabilidade de cuidar com os irmãos. Você vai perceber que Paulo se regozija no Senhor, adora o Senhor pelo cuidado da igreja, e é visto também na igreja de Filipos esse detalhe onde Paulo tem essa visão do apoio missionário. Edson Queiroz, no seu texto A Igreja Local e Missões, publicado em 99, ele faz questão de descrever que a igreja ela não pode somente enviar o missionário, mas essa igreja tem a responsabilidade de cuidar, de promover o bem-estar, de se preocupar com os missionários, de promover esse cuidado, por exemplo, de ter um momento de lazer, de descanso. O missionário, ele é uma pessoa, é um crente como você, também precisa de lazer, também precisa de descanso. O missionário não precisa somente de ser enviado em uma viagem, mas o missionário precisa ser também trazido de volta para momentos de reencontro com a família no país de origem, para fazer exames, procedimentos médicos, para cuidar bem da sua saúde. Tudo isso faz parte da igreja local. A igreja local tem essa responsabilidade de cuidar da alimentação, de cuidar do sistema educacional dos próprios missionários, da sua família, tratar a respeito das suas adaptações, cuidar desse missionário nessas diferentes responsabilidades, nesses diferentes desafios que o missionário enfrenta. Então a igreja tem uma responsabilidade muito grande com os missionários. E isso traz para nós esse despertar sobre a obra da missão. Eu espero que você esteja entendendo sobre a missão.
E já deu para perceber que a igreja tem uma responsabilidade muito grande na obra missionária, assim como eu e você também temos. Por isso nós temos que contribuir, apoiar, orar e cuidar. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da lição. Nesse terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E eu espero muito que Deus possa te usar na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Chegamos então no terceiro e último ponto da lição, sobre essas maneiras práticas da igreja se comprometer com os missionários. É fundamental você observar os subtópicos que você vai desenvolver, e o ponto em si traz essa ideia de se comprometer com os missionários de forma prática. Leia uma passagem bíblica que está em Mateus 24:14 e avança então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre comunicar as necessidades. De acordo com o pastor Wagner Gabi, essa ideia de comunicação entre a igreja e o missionário e a igreja, essa agenda missionária é desenvolvida para um apoio da igreja local com o missionário. Então, essa comunicação, essa prestação de conta, essa ponte, esse vínculo, vale a pena e traz então um apoio ainda maior para os missionários. A chegada do missionário junto com a sua família ao campo missionário é sempre um desafio, conforme Rubens. Entendemos pelas escrituras de forma muito especial que a igreja ela deve se envolver também nesse processo, porque esse processo de envio, de adaptação, também é um processo muito difícil. Há uma mudança na particularidade do seio familiar aqui, e essa estrutura familiar afeta o missionário no campo. Então, é fundamental que a igreja se preocupe com esse cuidado em particular. Essa alteração da rotina, da agenda da própria família também traz diversos problemas para o campo missionário quando isso não é estabelecido corretamente nesse crescimento da obra de Deus. Os missionários enfrentam diversas dificuldades para a adaptação. Essa mudança que lhe traz diversas dificuldades procuram agora poder impedir a obra missionária, e é fundamental que a igreja tenha esse olhar. É necessário que a igreja procure, por exemplo, para a adaptação desse missionário, um local. É necessário que a igreja procure para o missionário enviado em determinado país uma localidade melhor, mais centralizada, onde a família do missionário então possa dar apoio a diversas comunidades, possa ter um sistema educacional bom para os seus filhos, possa ter um sistema de saúde também que seja adaptado para poder ajudá-los nesse crescimento da obra de Deus. A questão da agenda missionária é essa adaptação e, ao mesmo tempo, a comunicação que a igreja tem com o missionário tem com a igreja nessa responsabilidade da missão. Essa ideia de estabelecer melhores condições para o missionário minimiza os impactos que a família, então, enfrenta nesse campo missionário que também é pontual, tá? E é necessário que a igreja tenha, então, esse acompanhamento pastoral, esse acompanhamento psicológico também desses missionários. A família ela está enfrentando, então, essa dificuldade nesse novo ambiente. E nesse novo ambiente, a igreja, então, precisa cooperar com esse missionário nesse processo de adaptação. Até mesmo com os missionários mais antigos, a igreja também tem essa responsabilidade. Nessa caminhada, nessa adaptação, os missionários, então, precisam apresentar os seus projetos, conhecer a comunidade, conhecer a cultura, estabelecer projetos missionários de curto e longo prazo e apresentar esses projetos para a agenda da igreja, para que a igreja, então, cresça nesse avanço para a glória de Cristo e possa também estar atendendo os missionários em suas necessidades. Afinal de contas, o missionário é um representante da igreja local em outra cultura, em outro país, em outra localidade, falando do reino de Cristo. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que vai tratar sobre o seguinte argumento: doar para suprir as necessidades. No segundo subtópico do terceiro ponto, o pastor Wagner Gabi fala sobre a vida do campo missionário
descrevendo que ela é desafiadora e a igreja local precisa contribuir para essa obra. Já tratei com você sobre o cuidado pastoral. Agora vamos falar sobre o cuidado financeiro também. Podemos contribuir com missões de diversas maneiras, contribuindo, por exemplo, de uma maneira especial, com as ofertas missionárias, com o trabalhar do envio de recursos financeiros para a missão. Podemos contribuir com a oração, como nós já trabalhamos aqui com você, contribuir com esse apoio do cuidado pastoral, ofertando, orando, contribuindo. A igreja então promove missões para que esse trabalho missionário então cresça e também possa estabelecer agora um determinado apoio e cuidado aos missionários que estão no campo. Hoje também nós devemos orar para que os missionários sejam guiados por Deus, pela direção de Deus, estabelecendo a missão, como nós já estudamos aqui em sala de aula também, porque eles se colocam à disposição desse exercício. Nós temos também que nos preocupar com esse apoio da própria base missionária, que está apoiando com a igreja parceira esse missionário no campo. Nós devemos também lembrar daqueles que se colocam à disposição como ferramentas no campo de Deus, na missão para a glória de Cristo, anunciando o evangelho junto com a sua família, porque a sua família também está em missão. E a igreja ela pode contribuir de que maneira? A Bíblia ela dá receita. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 8, fala sobre a abundância de Deus, fala sobre doar com alegria, a responsabilidade que a igreja tem. A igreja também lembra, e a Bíblia também lembra isso, que a igreja ela tem uma responsabilidade com esses missionários em Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, não para os homens, mas para Deus. Então é fundamental que os missionários eles devem contribuir. Você pode ofertar, você pode ajudar, você pode orar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp nessa contribuição para o crescimento da obra de Deus. Avançando, vamos agora para o último subtópico, que é o terceiro desse terceiro ponto, que trata sobre orar e jejuar também pela causa missionária. O papel da igreja local está no cuidado pastoral, está nessa contribuição financeira e está também na oração, na consagração pela obra missionária. É uma ação de se colocar à disposição para interceder pelos missionários. Colossenses 4, versículos 3 e 4, Paulo questiona: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus abra a porta da palavra, a fim de que falamos então do mistério de Cristo. Isso fala agora desse pedido de oração que Paulo tem junto à igreja, para que a igreja ajude-o em oração na obra missionária. Na oração também nós devemos entender, conforme o papel da igreja, Atos 12, a igreja intercedia por Pedro, que estava preso, para que Deus então estabelecesse um grande milagre. Deus realizou o milagre libertando Pedro da prisão. Atos 12:10 confirma isso. Pelas escrituras nós aprendemos então que a igreja local tem esse papel na responsabilidade de avançar em missões. Então a oração ajuda a conectar as pessoas a Deus e ajuda os missionários também nesse crescimento da obra de Deus. E essa oração ajuda os missionários a propagar ainda melhor o reino de Deus. Então na aula de hoje você já percebeu essas contribuições, a responsabilidade que a igreja tem. E para a gente concluir, nós vamos entender que o pastor Wagner Gabi destaca que nós somos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários, a apoiar os missionários, a ter um sistema de apoio pastoral, no cuidado pastoral também, que é relevante para a adaptação do missionário no campo. Que Deus em Cristo possa ter te edificado através dessa ministração, em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida e te edificou, por gentileza, deixa aqui teu comentário, tanto no YouTube como no Spotify. Se inscreve também. Você pode me acompanhar pelo TikTok e no Instagram, @jandersonnascimento, @facilitebd. Você vai encontrar o nosso material para a glória de Deus. Não se esquece que toda segunda-feira eu estou por aqui às 18 horas, ministrando essa lição para a tua edificação da classe dos adultos. Se você desejar o meu material, o esboço da aula, você pode ter esse recurso disponível no Facilite EBD. Para quem se torna assinante, a nossa assinatura ela é trimestral.
Você recebe o esboço e você recebe então os slides. Todos os esboços do trimestre e todos os slides do trimestre, quando nós vamos postando as lições aqui gradativamente para o teu crescimento, para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome do Senhor Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar pedindo a direção de Deus? Senhor, nós te agradecemos, pedindo a tua bênção sobre esse trabalho, que o Senhor edifique o teu filho e a tua filha a ter uma consciência missionária, junto com seus alunos, junto com a igreja local. Em nome de Jesus pedimos a tua direção, para a glória e honra do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar esse texto aqui, ajudando uns aos outros pelo aconselhamento do Gray Collins, um material que vai te ajudar muito a ter um conhecimento sobre a responsabilidade do cuidado que a igreja tem com as pessoas. A Força Pentecostal em Missões, da editora CPAD, vale a pena você ter esse material para a tua edificação. Também Missiologia, Ruth Doris Lemos, editora IBAD, um material sensacional que fala aí sobre os desafios da obra missionária. O Ministério Pastoral, do John MacArthur, publicado pela editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre os missionários fazedores de tendas. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.